Fazenda abandonada. Revela segredos tenebrosos de um passado obscuro. Você está preparado? Clara nunca imaginou que herdar a fazenda do avô significaria abrir a porta para um mundo de mistérios e terror. Desde que ela chegou à pequena cidade de São Pedro, as pessoas olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e receio. Era como se soubessem de algo que ela não sabia. A velha propriedade, envolta por um nevoeiro espesso, tinha um ar sombrio. O seu teto desmoronado e as janelas quebradas pareciam gritar um passado há muito enterrado. Ao pisar nos corredores empoeirados, um frio na espinha a fez hesitar. O silêncio era perturbador, como se a casa sussurrasse seus segredos. Cada passo em direção ao interior da fazenda a envolvia em uma atmosfera pesada. O cheiro de mofo e madeira apodrecida se misturava com uma sensação de sufocamento. Clara sentia que as paredes estavam atentas, observando, aguardando. Ao abrir um armário antigo, um diário escorregou de uma prateleira alta, caindo com um baque surdo no chão. Folheando aquelas páginas amareladas, ela descobriu histórias de violência que a família tentara esconder. A caligrafia era apressada, quase desesperada, como se a pessoa que escrevia estivesse fugindo de algo. Ao seu redor, um simples quadro na parede, com um olhar penetrante, pareceu acompanhar seus movimentos. Conforme aprofundava sua busca, Clara começou a ouvir barulhos estranhos à noite. Os ecos de passos nos corredores e sussurros que a faziam acordar em sobressalto. Quase como se alguém estivesse tentando se comunicar. Em um desses momentos, um objeto em cima da mesa se quebrou, o vidro se espalhando em 1000 pedaços e revelando um amuleto escondido, um pacto, talvez. Como sussurros de um passado que clamava por justiça, o coração de Clara disparou e uma sensação de urgência a invadiu. Ela precisava entender, precisava saber a verdade por trás dos segredos que cercavam sua herança. Mas no instante em que decidiu explorar o jardim, Miguel surgiu. Seus olhos carregavam um peso que Clara não podia ignorar. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer, e a expressão em seu rosto era de aviso. Você não deveria estar aqui, ele disse, quase como um lamento. O ar ficou pesado, e a tensão naquelas palavras ecoou em sua mente. Um mistério profundo se formava entre eles, um jogo de sombras e luz. Clara sabia que precisava desvendar os segredos de sua família, mas teria coragem de enfrentar o que isso implicava. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara ficou paralisada diante de Miguel. As palavras dele ecoavam na sua mente. Você não deveria estar aqui. A tensão no ar era palpável, como se o próprio clima estivesse alertando-a. Ela não sabia se devia correr ou confrontá-lo.
Miguel, com seu olhar profundo e preocupado, parecia um guardião de segredos que não queria compartilhar. Que você sabe sobre esta fazenda? Perguntou Clara, a voz tremendo um pouco. Miguel hesitou. Clara podia sentir a luta dentro dele. Finalmente, ele suspirou e deu um passo à frente, como se decidisse abrir a porta de um mundo que ele conhecia bem. Não é apenas uma fazenda, é um túmulo, um lugar onde as mentiras foram enterradas. Respondeu, seu olhar fixo no chão. O coração de Clara disparou. Ela queria saber mais. Mas antes que pudesse perguntar, um som estrondoso cortou o silêncio. O vidro da janela se estilhaçou e o vento assobiou, como se a própria casa estivesse protestando. Clara olhou para trás e o amuleto que havia encontrado começou a brilhar, pulsando como se estivesse vivo. "O que está acontecendo?" gritou, num impulso misto de medo e curiosidade. Miguel olhou para Clara, pálido. Ele se virou, como se estivesse em busca de algo ou alguém. No jardim, sombras começaram a se mover, contornos se formando entre as árvores, como se o passado estivesse voltando à vida. "E se eu te disser que você pode ser a chave para tudo isso?" Ele disse, a voz baixa e grave. Mas seu olhar estava distante, como se visse algo além de Clara. Clara deu um passo à frente. O amuleto estava queimando em sua mão e ela não podia ignorar. O que ele queria dizer? Ela sentiu que havia mais do que mistério naquela fazenda. Havia uma conexão profunda com ela. "Miguel, me diga tudo!" implorou, sentindo uma urgência que a consumia. Miguel hesitou novamente e sua expressão mudou. Algo em sua postura denunciava um peso que ele carregava. "Você precisa saber. Miguel não é apenas um nome entre os relatos." Ele respirou fundo e as palavras saíram em um sussurro. "Ele é meu pai." Clara sentiu um frio na espinha. Ela não podia acreditar. O choque a atingiu como um soco no estômago. Miguel era filho de alguém que a cidade temia. E esse nome estava ligado à tragédia de sua própria família. Um nó se formou em sua garganta. Você é? Sim. E eu não estou aqui apenas como espectador. Estou aqui porque você e eu estamos ligados de formas que você ainda não entende." O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam em movimento. Mas o cenário era ainda mais confuso. O passado, os sussurros da casa, a dor que parecia emanar das paredes. Jogo de sombras e luz. Clara nem sabia se tinha coragem de encarar a verdade ou se deveria fugir. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. "Você consegue deixar tudo isso para trás?" A voz da figura conhecida cortou seus pensamentos e a urgência era real. Enquanto olhava para Miguel e para a sombra na porta, Clara percebeu que sua busca por respostas havia se tornado um caminho sem volta. O que ela faria agora? A história que pensava conhecer, que decidira explorar, estava prestes a mudar completamente. O que quer que estivesse escondido nas sombras da fazenda clamava por justiça. E talvez por muito mais. Clara estava paralisada diante da sombra que se aproximava. O medo apertava seu peito como uma mão invisível. E as palavras "você precisa ir embora" ainda ecoavam em sua mente. A figura se revelou, trazendo consigo uma onda de imediatamente reconhecível. Era Ana, sua melhor amiga de infância. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Clara exclamou, sem acreditar que a viu ali, no meio daquela fazenda amaldiçoada. "Clara, você não entende." Ana estava pálida. Seus olhos arregalados transmitiam uma urgência que a deixou ainda mais nervosa. "Você não pode ficar aqui. É perigoso."
Perigoso? Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Mas eu preciso descobrir a verdade sobre minha família. O que você sabe que eu não sei? Ana hesitou. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e naquele momento, Clara percebeu que algo estava muito errado. O ar pesava e um frio percorreu sua espinha. Não é só a sua família que tem segredos, Clara. Todos nós temos. E você precisa saber a verdade sobre seu avô. Um silêncio denso envolveu o ar. As palavras de Ana tinham um peso quase palpável. Miguel olhou para as duas, sua expressão angustiada. Ele parecia inseguro, como se estivesse se perguntando se deveria intervir. O que você quer dizer? O que eu não sei? Clara pressionou, sentindo uma onda crescente de desespero. Ana olhou para Miguel e, em um gesto súbito, avançou, encostando as mãos nos ombros de Clara. Seu avô não era o que você pensava. Ele fez coisas terríveis, coisas que estão conectadas a Miguel. Você precisa saber que ele... Ana parou, engolindo em seco, as palavras parecendo pesadas como chumbo. O que é? Fala logo! Clara implorou, suas mãos tremendo. Ele estava envolvido em um grupo que praticava cultos. Sacrifícios, Clara. E Miguel. As palavras de Ana caíram como um raio. Miguel também faz parte disso. Ele é mais do que apenas um espectador. Ele... Miguel interrompeu, sua voz carregada de emoção. Eu não sabia. Sempre pensei que era só uma lenda, algo que boa parte da cidade ignorava. Mas agora tudo é real. O que seu avô fez me afetou profundamente. O chão pareceu tremer sob os pés de Clara. Ela olhou entre os dois, tentando processar o que ouvira. O amuleto em sua mão parecia queimar contra. Sua pele! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes da fazenda. Ele não podia ser assim! Ana fechou os olhos, como se estivesse lutando contra a dor de suas próprias lembranças. Você não entendeu. Ele fez pactos com forças que não deviam ser evocadas. A tragédia da sua família não foi por acaso. Miguel, ele pode ser a chave para consertar isso. A tempestade de emoções a atingiu como uma onda. Clara não sabia em quem acreditar. Miguel era alguém que tinha magnetismo, mas agora, com a revelação de Ana, ele se tornava um desconhecido. Seu coração disparava. Você está me dizendo que isso tudo está ligado a coisas fora do comum? Sacrifícios? E Miguel é seu filho? Clara perguntou, as palavras saindo tremidamente. Miguel desviou o olhar enquanto Ana passava a mão pelo cabelo, visivelmente desesperada. Eu não posso te contar tudo agora. Mas seu avô estava fazendo algo que pode ter consequências terríveis. E a única maneira de parar é enfrentando isso, juntos. Nesse momento, o ar ao redor deles mudou. Um ruído ensurdecedor ecoou pelo corredor. E a casa pareceu vibrar. Clara, em pânico, olhou para Miguel e Ana. — O que foi isso? Perguntou. Sua voz quase um sussurro. Eles não tiveram tempo de responder. A porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada, uma silhueta que parecia sugada da própria escuridão. Vocês não deviam estar aqui! Bradou a figura, e o som de sua voz era como um trovão em noite de tempestade. Clara sentiu que pequenos pedaços da verdade estavam se encaixando
Mas com o novo intruso, tudo se tornava um pesadelo. A sensação de que as sombras da fazenda estavam ganhando vida em torno deles a envolveu. E a única certeza que tinha era de que o que estava por vir era ainda mais aterrorizante do que qualquer história que havia lido. O que mais estava escondido? E estava mesmo pronta para enfrentar isso? Clara ficou paralisada diante da figura encapuzada. Ouvira a advertência, mas o medo dominava seus sentidos. Ana estava pálida e Miguel tinha os olhos arregalados, culpando-se pelo que poderia ocorrer a seguir. A silhueta avançou e o ar parecia espesso como um nevoeiro. "Saia da minha casa!" ordenou a figura, sua voz ecoando como um trovão na sala. Clara sentiu um frio na espinha. O amuleto pulsava em sua mão como se estivesse vivo, e sua mente girava com perguntas. Quem era aquele intruso? O que queria? Em um movimento involuntário, ela se posicionou na frente de Miguel e Ana. "O que você quer?" Clara desafiou, determinada a não se deixar intimidar. "Você não sabe o que está buscando, menina. Siga seu caminho e não se envolva com isso." A figura respondeu, retirando o capuz. Era um rosto que Clara conhecia. A expressão era de desespero. "Pai?" Clara murmurou em choque. Era seu pai, um homem que pensava perdido para sempre em sua memória. Eu estou aqui para proteger você!" Ele gritou, mas a urgência havia se transformado em pânico. "Você não deve ficar. O que está acontecendo? Você está vivo? Por que não me procurou antes?" O nó na garganta de Clara crescia. O choque a atingia como uma maré, e ela lutava contra as lembranças distantes do homem que foi. Seu pai hesitou, os olhos cheios de arrependimento. "Eu não queria que você soubesse. A fazenda, seu avô estava envolvido em coisas terríveis." "Vamos embora." "Agora? Como assim?" Ana questionou, sua voz trêmula. "Você sabe sobre os cultos?" Ele piscou, um reconhecimento sombrio passando entre eles. O seu avô não estava apenas praticando cultos. Ele se entregou a forças que não compreendia. "E agora, Clara, você corre perigo!" Miguel, que parecia cada vez mais perdido, olhou para todos. "Mas você é o filho dele. Como pode?" "Ele não é o que parece," Clara interrompeu, sentindo uma revolta crescente. "O que está acontecendo aqui é maior do que todos nós." O clima estava mudando rapidamente. A casa começou a ranger, como se as paredes tivessem ouvidos e estivessem reagindo às revelações. Ouvia-se um som de fundo, um sussurro que se transformava em gritos. "Saia, Clara!" implorou seu pai, seus olhos carregados de dor. "Se você ficar, tudo será perdido. Por que você não me contou?" A voz de Clara se elevou, cheia de indignação. "Eu merecia saber a verdade." Um movimento rápido ao fundo atraiu a atenção de todos. Uma sombra se criou na porta da sala e, em um piscar de olhos, outras figuras começaram a entrar. Clara não podia acreditar no que via. Eram pessoas que haviam desaparecido da cidade. Rostos que pertenciam a histórias de lendas urbanas horríveis. "Estão vindo!" gritou Miguel, recuando. E antes que pudessem se mover, a figura mais reconhecível do grupo se adiantou. Clara arregalou os olhos. Era a avó, a matriarca da família que ela acreditava estar morta há anos. "Clara, você não pode fugir do seu destino", a avó declarou com um olhar penetrante. "Você é a herdeira do legado que seu avô construiu. Para o bem
ou para o mal. Um choque percorreu a sala. Os corações de todos aceleraram. Clara olhou para seu pai, depois para Ana e finalmente para Miguel. A verdade começando a se formar em sua mente. Tudo o que acreditara ser verdade estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz falhando sob a pressão da revelação. O que vocês fizeram? Um sussurro coletivo tomou conta do grupo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Os rostos e as vozes à sua volta pareciam estar se desfazendo. O ar se tornava mais pesado. Você pode ser a única que pode consertar o que aconteceu, gritou Miguel. Ou pode trazer a destruição, acrescentou a figura encapuzada, agora sem seu capuz, revelando mais do que. Clara estava pronta para encarar. O mundo ao redor dela estava em colapso. Clara percebeu que aqueles que amava e aqueles que temia estavam entrelaçados em um destino que ela nunca escolhera. A luz da verdade ofuscava tudo e não havia como voltar atrás. E enquanto as sombras se concentravam ao redor, Clara não tinha certeza se estava pronta para enfrentar o que o passado guardava para ela. Seria ela a salvadora ou a tragédia que selaria o destino de todos? Clara sentiu seu coração acelerar. A revelação do seu pai a atingiu como um golpe. Mas a chegada de sua avó era um novo nível de choque. A pergunta, o que vocês querem de mim? Estava prestes a escapar de seus lábios, mas o pânico tomou conta. Assim que a casa começou a tremer. O que está acontecendo? Gritou Clara, segurando o amuleto, que parecia vibrar em suas mãos. A figura encapuzada avançou, os olhos fixos em Clara. Eu já avisei que vocês não deveriam estar aqui, disse, a voz ecoando, agora mais intimidadora. Clara sentiu o medo se espalhar por todo o corpo. As sombras das figuras conhecidas pareciam dançar ao redor, enquanto os antigos ecos da casa começavam a se transformar em gritos. Todos têm seus segredos, Clara. O seu é o que pode trazer tudo isso à tona, gritou sua avó, o olhar fixo em seu pai. Nesse instante, tudo mudou. A figura encapuzada puxou algo debaixo da túnica. Um objeto reluzente que refletia a luz de maneira estranha. Clara queria piscar, mas sua visão estava embaçada. A luz intensificou-se, preenchendo o espaço com um brilho ofuscante. Não! Seu pai gritou, sua voz cheia de desespero, como se estivesse tentando avisar. Mas era tarde demais. O brilho explodiu e Clara se viu sendo envolvida por uma onda de luz e sombras. Quando a luz finalmente se dissipou, o ambiente estava diferente. As paredes estavam intocadas e as figuras estavam mudas. Paradas, como se tivessem sido congeladas. Clara ficou em pé ofegante e olhou ao redor. A sensação era de que tudo estava mudando, mas estranhamente seu corpo estava imóvel. O que você fez? A voz de Miguel reverberou, mas soou distante, como se estivesse em um eco. Clara tentou responder, mas sua voz não saía. O que aconteceu? A figura encapuzada agora estava mais próxima, sua presença se tornando palpável. O rosto começava a se revelar por trás do capuz. Havia algo que Clara não esperava. Algo inesperado e terrível. Você não pode escapar da verdade, Clara. As palavras pareciam penetrar em sua mente,
Então viu. O rosto da figura não era estranho. Era como um reflexo de seu próprio rosto. Uma versão dela mesma, mas distorcida e sombria. O choque a atingiu, e tudo que ela sabia começou a desmoronar. Eu sou você? Clara murmurou, a mente se contorcendo em associação. Sim, Clara, eu sou o que você poderia se tornar. A figura sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que falava de traição, de dor e de um passado que nunca poderia ser mudado. A imagem da sua avó, do pai de Miguel, começou a se desfocar e Clara sentiu que a conexão estava se quebrando, como se todos ao seu redor estivessem desaparecendo, e isso a fez querer gritar. Isso não faz sentido. Sua voz finalmente saiu, mas ecoou vazia. Porém faz, Clara. O que você recebeu como herança não é só dor como você pensava. É poder! O poder que você tem para mudar tudo! A figura continuava, seu tom envolvente e sedutor. O que essa revelação significava? O que ela nunca soube? A vontade de entender tudo parecia puxá-la, mas o medo a paralisava. Nesse instante, o chão sob seus pés começou a mudar. Fissuras se formando, como se a própria fazenda estivesse tentando assombrá-la. Com um movimento suave, a figura estendeu a mão para Clara. Junte-se a mim. Libere o que está adormecido dentro de você. Clara hesitou. O que ela estava prestes a fazer? Ao olhar para Miguel, Ana e seu pai, uma chispa de esperança apareceu. Mas a questão que ecoava em sua mente era: esses eram os aliados ou os adversários? Puxadas por forças opostas, o que ela faria a seguir poderia mudar tudo. A tensão era palpável, e Clara sabia que poucos momentos a separavam da decisão crucial. O que quer que estivesse esperando por ela, nas sombras da fazenda, estava mais próximo do que nunca. O destino de todos dependia dela, mas o que exatamente estava escondido nas trevas? Clara sentia el chão tremer sob seus pés. A figura encapuzada, agora revelando un semblante horrendo y familiar, parecía flutuar apenas algunos pasos a frente de ella. Esta no es la hora para excitación, pensó en cuanto el pulso aceleraba. Decembros atrás del fuego del pasado estaban a tener prestes a ser ascendidos nuevamente. «Júntese a mí», el figuro dijo, pero no es solamente posibilidades, era una orden. Clara olió para Miguel, Ana y seu pai, observando sus reacciones. O desespero en sus ojos reflejía su propia inseguranza. O ambiente estaba cargado de tensión. A casa parecióse contrair, apertando el espacio entre eles. O que você quiere decir com poder? Clara forçou a sair, mas a incredulidade a deixou hesitante. O poder de moldar seu destino? A figura se inclinou, quase sedutora. Clara queria acreditar que podia controlar as coisas, mas a visão dela mesma, refletida na figura, fez sua mente girar. O que significava isso? De repente, um grito cortou o ar. Era Ana. Clara se virou e viu sua amiga com os olhos arregalados, apontando para a porta. A sombra no corredor crescia, expandindo-se como se quisesse engoli-los. O que é aquilo? A voz de Ana estava tremendo. Nesse instante, as luzes começaram a piscar e a casa gemeu, seus letreiros de madeira rangendo em protesto. Clara sentiu um nó
se formar no estômago. A figura encapuzada começou a se desfazer, como se feita de sombras dançantes. Vocês não entendem. A figura gritou, a voz agora ecoando como se viesse de um buraco profundo. O que aconteceu aqui não pode ser colocado para baixo. A herança é um vínculo que não se pode romper. E foi nesse momento que a verdade revela-se abruptamente como um raio. O destino não é só seu. A figura agora tinha um olhar deturpado, uma mistura de familiaridade. É nosso! Clara sentiu um choque profundo ao reconhecer o rosto que emergia. Não era apenas uma cópia distorcida, era uma versão dela mesma, mas com uma marca, um traço que sua avó possuía, o mesmo que seu pai tinha. A conclusão bateu como um trovão. O que está acontecendo? Miguel se adiantou, sua voz firme, mas com um tremor que não conseguia esconder. As lembranças vieram à tona, memórias de contos de infância. Clara lembrou-se das histórias que ouviu sobre a herança de seu avô e sobre os pactos. Uma linha de sangue feita com sombras e sacrifícios. Você, parte disso, Clara murmurou, agora olhando direto nos olhos de sua versão distorcida. O horror a envolveu. Sim, Clara, você sempre foi. A função que desempenha pode definir qual caminho vamos seguir. A figura sorriu. E a alegria era de uma mente cruel. Eu não posso. Sua voz falhou, presa entre a raiva e o medo. Como assim ela era parte disso? A família que tanto amava e queria escapar. Estava puxando para dentro. Junte-se a mim e busque a verdadeira força. A cidade não entende. Eles têm medo, e com razão. A figura fez um gesto, como se chamasse Clara para a escuridão. Mas ali, em meio ao caos, algo surge. O amuleto em sua mão começou a brilhar intensamente, e Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. O que quer que estivesse se escondendo dentro dela começou a despertar, como um animal adormecido. Não! Sua avó gritou. Clara, não se deixe levar. O poder não é seu amigo. Finalmente, a verdade tumultuada a cercava. A confiança que tinha em todos começava a se desfazer. O que se fazia homem ou sombra? Das revelações viam à tona os seus pés. Seu próprio passado estava prestes a explodir em formas que nunca poderia imaginar. O que vocês não estão me contando? Clara gritou, sua voz ecoando, descoberta, mas assustada. O que mais está escondido? Assim que a casa engoliu novamente um grito e as sombras ameaçavam cobrar tudo, o chão começou a rachar sob seus pés. A conexão dela com a família, o peso do legado, os segredos não ditos, tudo prestes a ser exposto, em meio à confusão. Clara sentiu uma súbita conexão com Miguel. Havia algo mais profundo entre eles, algo que nem mesmo ela sabia. E antes que pudesse perguntar, a eletricidade no ar explodiu em um último grito. As sombras se tornaram mais densas e em um instante tudo escureceu. Clara estava perdida entre as visões e a única certeza que restou era o eco da pergunta no final da noite. Quem era realmente Clara? Clara ficou em meio à confusão, o coração pulsando descontroladamente enquanto a figura desfazia-se em sombras. O que quer que estivesse acontecendo estava além da sua compreensão. Ela tentou mover-se, mas o chão parecia colar seus pés ao lugar. Então, uma onda de luz atravessou a sala e
todos os rostos à sua volta tornaram-se embaçados, como se a realidade estivesse se desintegrando. Clara! A voz de Miguel atravessou a distância, mas soou como um eco distante. Ela olhou para ele, para Ana, para seu pai, todos parecendo tão perdidos quanto ela. De repente, a luz se intensificou e, em um flash, tudo parou. As sombras se alinharam, ganhando forma. Clara pisca algumas vezes, tentando absorver a cena que se desdobrava diante dela. O corredor se transformava, revelando uma porta antiga, trancada por correntes enferrujadas, que pareciam pulsar, como se vivessem. — O que é isso? Sussurrou Clara, e a figura distorcida sorriu de volta, uma expressão provocadora. — O seu legado, disse a figura, a voz suave como o sussurro do vento. Você pode escolher abrir essa porta ou continuar aqui presa nas sombras. Clara engoliu em seco. Aquela porta parecia um portal para algo terrível, mas também a convidava a desvendar mais sobre sua herança. Sem pensar, ela avançou, o amuleto pulsando em sua mão. Quando suas mãos tocaram a corrente, um tremor percorreu a casa. O chão sob os pés vibrava, a parede em seu lado direito começou a se rachar, revelando uma luz intensa que parecia chamar por ela. Então, alguém gritou: "Não faça isso!" Era seu pai, com um terror em seus olhos que Clara nunca vira antes. Ele se lançou à frente, mas a figura encapuzada agarrou seu braço e o puxou de volta. O pânico tomou conta da sala. Miguel e Ana tentaram correr, mas eram barrados por uma força invisível que emanava das paredes. Clara sentiu um frio extremo a envolver, como se algo estivesse a consumindo. "Não!" Clara gritou de desespero, mas ainda assim seu coração pulsava mais rápido para a porta. A urgência era avassaladora. E então, num movimento brusco, corrente se quebrou. A porta se abriu, revelando um espaço escuro, cheio de ecos de passado e lamentos. Clara hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. Sem pensar duas vezes, ela deu um passo à frente. O que aconteceu em seguida foi inimaginável. Uma luz dourada irrompeu da porta, envolvendo tudo ao seu redor em um brilho intenso e quente. A sensação era como se estivesse sendo sugada para um novo mundo. Um espaço onde o tempo e o medo se dissipavam. E quando a luz finalmente se acalmou, Clara se viu sozinha. Estava em um lugar que parecia uma sala de estar, mas não era como as que conhecia. Mobília antiga, fotos em preto e branco nas paredes e um cheiro de madeira velha. E havia um diário em cima da mesa, aberto com páginas viradas pelo vento. Clara se aproximou cautelosamente. Ao olhar para o que estava escrito, seu coração parou. As letras formavam mensagens desesperadas. Uma delas destacava-se: a escolha do sangue. O sacrifício é o verdadeiro poder. Cada palavra que lia parecia queimar em sua mente. E em meio à confusão, ela ouviu um sussurro: "A verdade, Clara, está em você." Quando tentou se levantar, sentiu uma pressão em seu peito. Não era apenas a sensação da descoberta, mas algo mais pesado, como se o passado estivesse gritando para ser ouvido. E então ela se virou para ver sua avó à sua frente, mas algo estava errado. O rosto dela estava distorcido em uma expressão de dor extrema. "Clara, você precisa voltar!" gritou ela, mas a voz soava como se tivesse várias camadas, misturando insegurança com uma urgência abissal.
O que você descobriu é mais perigoso do que imagina! E como se tudo se desmantelasse, a realidade ao redor começou a se desintegrar novamente. Clara se sentiu puxada para trás, para o lado de fora, e antes que pudesse gritar, tudo ficou negro por um breve momento. Então, a escuridão se dissipou, e ela estava de volta à sala, mas não estava sozinha. Miguel estava à sua frente, fitado em um desespero absoluto. E quando Clara olhou para seu pai, viu que ele tinha uma expressão de horror, quase como se estivesse olhando para alguém que não conhecia. A atmosfera mudara. Ele apontou para ela as mãos. Tremendo. O que você fez? Clara, você não é mais apenas minha filha. Você é a herdeira do que ele realmente era. A revelação atingiu como um trovão. O que ele tinha acabado de dizer? O que ela poderia ter se tornado? Tudo em que ela acreditara se desmoronava. E assim, com o mundo ao seu redor desmoronando, Clara compreendeu que estava prestes a enfrentar não apenas o legado de sua família, mas a verdade de quem realmente era. Algo dentro dela começava a mudar. E as sombras, os segredos e a dor se tornavam mais do que meras histórias. Eram o tecido da sua própria essência. Clara sentiu seu coração disparar, as palavras de seu pai ecoando em sua mente. Você é a herdeira. Do que ele realmente era, o choque a atordoou e o ar parecia ficar denso ao seu redor. A intimidação e a confusão misturavam-se em um turbilhão de emoções. Miguel e Ana pareciam igualmente perdidos, o medo estampado em seus rostos. O que você quer dizer com isso? Clara tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. O que estava acontecendo? Você não entende, Clara. Sua linhagem é muito mais do que um legado familiar. É uma linhagem de poder! O olhar do pai a penetrou, carregado de um peso que Clara ainda não conseguia compreender. O que seu avô fez, você pode fazer também. Ou pior. Ana deu um passo à frente, seus olhos arregalados. Não! Isso não pode ser verdade! Você não é! Você não pode ser como ele! A figura encapuzada piscou, como se estivesse apenas observando o desmoronamento do mundo ao redor deles. O ambiente começou a mudar novamente. As paredes pulsavam como se estivessem vivas e a madeira rangia sob uma pressão crescente. Clara sentiu uma onda de pânico. A casa começou a escurecer. Luzes piscavam e gritos de uma época esquecida percorriam o ar. Era como se os fantasmas do passado estivessem finalmente emergindo das sombras. Clara olhou para Miguel. Estava pálido e imóvel. Ele estava tão perto dela, mas a distância que agora sentia parecia intransponível. Clara! Miguel gritou, a voz dele cortando a confusão. Você não precisa aceitar isso. Não somos assim. Mas dentro de Clara, um ímpeto oculto começou a florescer. Uma força que pulsava. Um apelo ao qual não conseguia resistir. O amuleto em sua mão parecia queimar, radiando uma energia que se entrelaçava em sua essência. Saia! Sua avó gritou, ressoando no caos. Você não pode! Clara sentiu um nó se formar na garganta. O pânico de todos ao redor era contagiante. O que era real? A luz da verdade e do horror se misturavam em sua mente. Ela queria gritar, mas então houve um grito diferente que a paralisou. Meu Deus! A figura encapuzada gritou, os olhos se abrindo com terror. Ele está aqui, e naquele momento o chão sob os pés de Clara se abriu. Ela quase caiu, mas uma força invisível a segurou.
Uma sombra surgiu da porta, uma forma ameaçadora, e desde o fundo do corredor, uma figura familiar avançava. Era ela, era Clara. No entanto, era uma versão dela que nunca vira. Um contraste terrível, cabelos desgrenhados, olhar de um vazio profundo e um sorriso que não era de alegria, mas de malícia. "Olá, Clara!" a sombra disse, com um tom que reverberava suavemente, mas ao mesmo tempo soava ameaçador. Era uma versão dela mesma, mas como um eco distorcido. "Não pode ser!" Clara gritou, sabendo que agora tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. "Você não pode fugir de quem você é. Eu sou a verdade que você esconde." A energia na sala se tornou elétrico. Toda a realidade começou a mudar. De novo! A luz em torno da forma distorcida pulsava, e Clara sentiu seu corpo tremendo. Enquanto seu pai tentava proteger Clara e Miguel tentava se mover, Ana, a única que estava em silêncio, começou a sussurrar uma oração que misturava palavras de desespero e esperança. Então, tudo escureceu por um momento. O chão pareceu desaparecer sob seus pés, e Clara caiu em um abismo de sombras. E quando as luzes brilhantes a cercaram de novo, algo no fundo de sua mente explodiu. A sombra de sua versão distorcida avançou, e a sala rapidamente ficou cheia de gritos, transformando-se em um pesadelo. "Você nunca poderá escapar do que você é", ecoou a sombra. "O poder dela vive em nós." Uma luz imensa tomou conta, e Clara se viu sendo puxada para o fundo. E antes de perder os sentidos, uma nova cena estava se formando em sua cabeça. Um lugar sombrio, um ritual antigo, pessoas ao seu redor que pareciam adorá-la como uma deusa. E no instante em que ela começou a entender a verdade, a realidade mais uma vez a engoliu em um vórtice de luz. Clara não tinha ideia do que isso significava, o que havia se tornado, e principalmente como isso mudaria tudo ao seu redor. O destino de todos estava em risco, e com isso, a pergunta cresceu em sua mente. A verdadeira Clara, quem ela realmente era, seria capaz de retornar? Clara sentiu seu coração disparar, as palavras de seu pai ecoando em sua mente. Você é a herdeira do que ele realmente era. O choque a atordoou, e o ar parecia ficar denso ao seu redor. A intimidação e a confusão misturavam-se em um turbilhão de emoções. Miguel e Ana pareciam igualmente perdidos, o medo estampado em seus rostos. "O que você quer dizer com isso?" Clara tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. "O que estava acontecendo?" "Você não entende, Clara. Sua linhagem é muito mais do que um legado familiar. É uma linhagem de poder." O olhar do pai a penetrou, carregado de um peso que Clara ainda não conseguia compreender. "O que seu avô fez, você pode fazer também. Ou pior." Ana deu um passo à frente, seus olhos arregalados. "Não! Isso não pode ser verdade. Você não pode ser como ele." A figura encapuzada piscou, como se estivesse apenas observando o desmoronamento do mundo ao seu redor. O ambiente começou a mudar novamente. As paredes pulsavam, como se estivessem vivas, e a madeira rangia sob uma pressão crescente. Clara sentiu uma onda de pânico. A casa começou a escurecer. Luzes piscavam e gritos de uma época esquecida percorriam o ar. Era como se os fantasmas do passado estivessem finalmente emergindo das sombras. Clara olhou para Miguel,
que estava pálido e imóvel. Ele estava tão perto dela, mas a distância que agora sentia parecia intransponível. Clara! Miguel gritou, a voz dele cortando a confusão. Você não precisa aceitar isso. Não somos assim. Mas dentro de Clara, um ímpeto oculto começou a florescer. Uma força que pulsava, um apelo ao qual não conseguia resistir. O amuleto em sua mão parecia queimar, radiando uma energia que se entrelaçava em sua essência. Saia! Sua avó gritou, ressoando no caos. Você não pode! Finalmente, a verdade tumultuada a cercava. A confiança que tinha em todos começava a se desfazer. O que se fazia homem ou sombra? As revelações viam à tona aos seus pés. Seu próprio passado estava prestes a explodir em formas que nunca poderia imaginar. O que vocês não estão me contando? Clara gritou, sua voz ecoando, descoberta, mas assustada. O que mais está escondido? Assim que a casa engoliu novamente um grito, e as sombras ameaçavam cobrar tudo. O chão começou a rachar sob seus pés. A conexão dela com a família, o peso do legado, os segredos não ditos, tudo prestes a ser exposto. Em meio à confusão, Clara sentiu uma súbita conexão com Miguel. Havia algo mais profundo entre eles, algo que nem mesmo ela sabia. E antes que pudesse perguntar, a eletricidade no ar explodiu em um último grito. As sombras se tornaram mais densas e em um instante, tudo escureceu. Clara estava perdida entre as visões. E a única certeza que restou era o eco da pergunta no final da noite. Quem era realmente Clara? Então, a escuridão começou a se dissipar lentamente. Clara abriu os olhos, sentindo uma nova força dentro dela. O que quer que tivesse acontecido, algo havia mudado. As sombras, por outro lado, pareciam se manter próximas, como se ainda estivessem esperando. A figura familiar agora estava ali, mais viva do que nunca, ainda observando. E de repente, ela viu. Algo se movia por trás da figura de sua avó. A luz começou a brilhar de novo. Mas agora não era apenas luz. Era uma presença, uma força que emitia um poder que paralisou a todos. Clara ficou embasbacada. Pare! Gritou sua avó. E o ar parecia vibrar. Não! Mas antes que ela pudesse explicar, uma outra figura apareceu, arrastando-se das sombras. Era alguém que Clara conhecia tão bem que sua respiração parou. Era Lúcia, sua irmã mais nova, que desaparecera anos atrás. Clara! A voz de Lúcia cortou como uma faca. Você não sabe o que está prestes a liberar. O choque a atravessou. Lúcia estava diante dela, mas não era a mesma Lúcia que Clara lembrava. Seus olhos estavam diferentes, ameaçadores, como se vissem algo que ninguém mais podia. E antes que pudessem se reunir, Lúcia levantou as mãos, conjurando uma energia invisível que cercou o espaço. O que você fez, Lúcia? Clara gritou, o sentimento se embaralhando entre desespero e incredulidade. O que eu fiz? Ela riu, uma risada que não era dela. Não era nada da sua irmã. O que eu fiz é apenas o começo. Eu sou a única que pode te mostrar a verdade. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. O que estava acontecendo? Lúcia, que ela havia perdido, agora aparecia e parecia diferente. A sensação de uma traição profunda começou a se instalar em seu coração. A energia da casa começou a mudar, como se as paredes estivessem se contraindo.
Clara virou-se para Miguel. O rosto dele estava pálido. E ela percebeu que ele também sentia o peso dessas revelações. O que mais você sabe? Clara perguntou, sentindo um nó na garganta. Uma mistura entre choque e anseio. O que está acontecendo aqui? É a natureza do poder que está dentro de nós? Lúcia gritou, sua voz ecoando pela casa, como se a própria estrutura estivesse reagir às suas palavras. Seu avô fez um pacto, e eu fui a chave. E no instante em que Clara absorveu isso, o mundo começou a desmoronar ao seu redor. A verdade estava saindo para a superfície, e o que quer que estivesse escondido nas sombras estava prestes a ser revelado. Clara, Miguel e sua avó ficaram em choque. As cores ao seu redor se tornaram vivas, quase pulsantes. Não podemos parar agora! A figura encapuzada, agora revelada, gritou desesperadamente. Você não sabe o que está se desencadeando. Mas Clara sabia. Cada vez mais a certeza crescia dentro dela. Essa batalha não era apenas externa, mas uma luta interna que poderia definir não apenas seu destino, mas o de toda a sua família. E a única coisa que ela tinha certeza era que a verdadeira luta estava apenas começando. O que significava? Tudo isso! Lúcia, o pacto, o legado! A questão ainda persistia. Quem era realmente Clara? E o que ela iria fazer a seguir? Clara se sentiu dividida entre a verdade e a mentira, enquanto a figura sombria à sua frente a encarava com um sorriso maligno. Lúcia, sua irmã, estava ali, mas não parecia a mesma. O pânico a tomou e Clara percebeu que a batalha não era apenas entre ela e o que a sua família havia feito, mas dentro dela mesma. Lúcia, você precisa voltar! Clara gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Não posso! Lúcia respondeu, erguendo as mãos, e a energia se intensificou ao seu redor. Estou aqui para ajudar você a se tornar quem realmente é. A sala estava preenchida com um frio cortante. As sombras se aglomeravam, e os ecos de vozes perdidas tomaram conta do ambiente, como um coral de almas clamando por liberação. Clara olhou para Miguel e Ana, que estavam prontos para ajudar, mas tornaram-se como estátuas diante da intensidade do momento. Não podemos ceder ao que somos! Miguel bradou, se parcelando contra a maré de escuridão que ameaçava envolvê-los. Mas Lúcia apenas sorriu e Clara percebeu que as sombras a contornavam, a atraindo com promessas de poder. Você pode mudar tudo. Cada eco parecia sussurrar, contagiando seu coração com uma tentação irresistível. Eu sou a chave, Clara. A voz de Lúcia ressoou forte e Clara sentiu seu corpo tremer. Ela percebeu que precisava fazer uma escolha. E era um momento decisivo. Clicando no amuleto em sua mão, Clara canalizou sua energia com todas as suas forças. Ela precisava lembrar quem realmente era. A luz do amuleto se intensificou, como uma estrela em meio à escuridão. Ao soltar um grito poderoso, as sombras começaram a recuar. Eu não sou você, Clara declarou, ecoando através da sala, enquanto a luz expelia a escuridão do seu ser. As figuras de seu passado começaram a se desfazer, e a conexão com Lúcia era desfeita. Mas a batalha não estava perdida. Clara viu o olhar de dor e raiva nos olhos de Lúcia, e se lembrou de como sempre quis proteger a irmã. Então, em um último esforço, estendeu a mão. Lúcia, eu não quero lutar contra. Você também pode ser livre. Uma onda de luz envolveu as duas e por um momento a escuridão
hesitou. Uma fissura se abriu no peito de Lúcia. E naquele instante, o rosto de sua irmã começou a mudar. As sombras se dissiparam e Clara a viu se transformar, não em um monstro, mas em uma versão dela mesma, vulnerável. Clara! Lúcia murmurou e as lágrimas começaram a escorregar. Eu não queria ser assim. A tensão tornou-se um sentimento compartilhado. Clara viu que não estavam separadas, eram unidas pela dor, e o poder que tanto temiam poderia ser usado para curar. A figura encapuzada assistia em silêncio, sua presença percebendo o poder coletivo das irmãs. A luz crescia, preenchendo cada canto da sala, e a casa começou a vibrar, como se reagisse ao novo entendimento. O legado não é apenas dor, mas amor! Clara gritou, e as palavras reverberaram por todos, alcançando Miguel e Ana. A conexão, uma energia pulsante de esperança, uniu todos eles. Com o último olhar entre as irmãs, Clara sentiu que havia finalmente rompido com o ciclo de dor que a família havia carregado por gerações. Lúcia sorriu e a luz as envolveu em um abraço acolhedor. Mas, quando Clara achou que tudo havia terminado, um eco da voz sombria da figura encapuzada cortou o clima de alívio. Tentaram escapar, mas o passado nunca morre. Ele voltará. Momentos depois, a casa tremeu mais uma vez. O chão começou a rachar e Clara soube que a batalha não tinha acabado. A luta estava apenas começando. O que mais estava escondido? A verdade era só o início de algo maior. Enquanto as fissuras se alargavam e a luz piscava, Clara sabia que precisaria de todos ao seu lado. O destino ainda estava em jogo. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.